E escolhemos nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Jeremias, capítulo 12, verso de número 5. Há um questionamento, ou questionamentos, e também há uma resposta. Jeremias está colocando diante de Deus as suas inquietações e Deus responde. Mas o interessante é notar, meus amados irmãos, que Deus não responde a Jeremias aquilo que ele está perguntando, mas Deus responde para o real problema, aquilo que necessita ser compreendido. Diante dos queixumes de Jeremias sobre os outros, porque disso se trata o capítulo 14, quando ele, diante da maldade do povo, diante da deslealdade do povo, diante da dureza do coração do povo, Jeremias se volta para Deus e começa a perguntar a Deus: como pode isso, Senhor, o ímpio prosperar, crescer, se firmar? Então ele está fazendo um questionamento a respeito dos outros, mas Deus responde a respeito de Jeremias. Ele não responde a respeito dos outros, mas responde a respeito do próprio Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias: não é que a vida é dura, Jeremias, o problema é que você ainda é mole, mas eu estou te preparando para ser mais forte do que isso. A queixa de Jeremias, meus amados irmãos, é uma queixa que nós podemos tomar como normal, natural, para aqueles que pregam, irmão Davi, para aqueles que ensinam. Quantas e quantas vezes eu me vejo frustrado após pregar a palavra do Senhor, ensinar durante um certo tempo, você olhar e observar o presbítero Jarbas, e você é elogiado por isso, as pessoas se alegram com a palavra que você traz, e você imagina: o que eu estou pregando está servindo apenas para entreter o povo, porque nós paramos para observar e as mudanças que nós esperamos, elas não ocorreram. Não aconteceu a mudança necessária. Aquilo que nós estamos ensinando parece que não está sendo observado ou absorvido. Essa é a frustração de Jeremias. Jeremias está pregando para um povo desviado. Jeremias está sendo usado por Deus, embora a palavra de Jeremias seja dura. Há no coração do profeta um anseio de ver a mudança. E é por isso que ele se volta para Deus e questiona ao Senhor: como pode, Senhor, o ímpio prosperar na sua maldade? Todos nós que somos chamados para a obra do Senhor, e aqui eu não falo só de obreiros, não só daqueles que pregam e cantam, mas todos nós que fomos chamados para a obra do Senhor, precisamos entender que nossa parte se limita a ser apenas instrumentos de Deus. Não cabe a nós produzir resultados. Quando nós pensamos em produzir resultados na obra do Senhor, nós estamos tirando a confiança em Deus. Estamos colocando confiança em nós mesmos. Nós somos incapazes de produzir resultados no reino de Deus. Eu não estou dizendo produzir frutos. Nós podemos produzir frutos, mas resultados, só quem pode garantir é o Deus do reino. É o nosso Deus. E sabe por que, meus amados irmãos, existem muitas frustrações hoje em dia? Eu não conto o número de pessoas que já me procuraram para dizer: pastor, estou desistindo. Pastor, eu não quero mais continuar. Mas por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Porque eu não estou conseguindo produzir. Eu não estou conseguindo avançar. O que eu faço não dá certo, pastor. E eu disse: meu querido ou minha querida, eu acho que às vezes nós confundimos um pouco os papéis. Nós precisamos entender que nós somos ferramentas, instrumentos de Deus. E a nossa parte está em fazer a vontade do Senhor, trabalhar na sua seara, não garantir resultado. Nós não podemos, meus amados irmãos, medir o sucesso ministerial sobre parâmetros humanos. Jeremias, apesar de toda a sua mensagem, e apesar de que Judá não se converteu, apesar de Judá terminar sendo punido por Deus com o cativeiro babilônio, eu considero Jeremias como um dos profetas, um dos servos do Senhor com maior sucesso ministerial. Por quê, pastor? Porque cumpriu a vontade do Senhor até o final. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para alguém nesta noite, aleluia, que tem pensado em abandonar o seu ministério, por pensar que não tem produzido o suficiente na obra do Senhor. Quero dizer para você: continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não meça o sucesso do teu chamado por parâmetros humanos. Não é a quantidade de aplausos que vai dizer o quão bom e profundo é a tua mensagem. Se a tua mensagem é de Deus, ela vai confrontar e muitas vezes vai machucar. Mas uma coisa é certa: machuca, mas cura, mas sara, mais liberta, mais transforma.
Glória a Jesus. Essa é a condição de Jeremias. Jeremias está frustrado. E para que você possa entender um pouco mais, eu quero contextualizar esta palavra. A palavra do Senhor nos diz, logo no primeiro capítulo de Jeremias, que ele é filho de Ilquias, sacerdote, morador de Anatote, uma terra pequena, dentro do território de Benjamim. Ali moram os sacerdotes. É uma cidade separada para a moradia dos sacerdotes levitas. E ele é um deles que estão lá. E como os irmãos bem conhecem, o sacerdócio, ele era algo transmitido de pai para filho. Os filhos eram treinados a dar prosseguimento ao ministério do seu pai, de forma que Jeremias está se preparando para isso. Eu gostaria que os irmãos colocassem minha atenção para compreender a dinâmica de Deus na vida de Jeremias. E veja como parece muito com a nossa dinâmica. Quem é Jeremias, pastor? Um jovem que desde cedo está sendo preparado para ser um sacerdote. É a vontade, é o sonho, é o desejo, dar prosseguimento àquilo que é da sua família. E ali está Jeremias se preparando, é o projeto dele. Mas não era o projeto de Deus. De repente Deus aparece para Jeremias no 13º ano do reinado de Josias. Deus aparece para Jeremias para dizer: ei, Jeremias, você não vai ser sacerdote. Tem uma surpresa para você, você não vai ser sacerdote. Na época de Jeremias, meus amados irmãos, ser sacerdote, como diz os jovens, era top. Era a melhor coisa que podia ser. Tinha status, tinha posição. Por conta da corrupção rolava dinheiro. Então era bom ser sacerdote. E qual era a pior situação daquela época, pastor? O que era o pior que poderia ser? Profeta. Ser um verdadeiro profeta de Deus na época de Jeremias era a pior coisa que poderia ser. Jeremias está se preparando para ser um jovem socialmente aceito, bem posicionado na sociedade, com recurso suficiente. Eu imagino até que ele sonhou já: eu quero me casar, quero ter os meus filhos, eu quero que o meu mais velho seja sacerdote também. Está tudo certo, está tudo programado. Quantos de nós já não passamos por isso? O projeto estava muito bem feito, era isso que eu queria ser. De repente entra o Deus da história e muda a nossa história. Eu me via velhinho, me aposentando do comércio, com uma casinha boa, mas de repente entrou o Deus da história para mudar a história. Surpresa, Jeremias, 13º ano do rei Josias. Que foi? Deus, eu tenho algo para ti. Você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Você, Jeremias, não vai dizer para mim o que o povo deseja me dizer. Você vai dizer para o povo aquilo que eu quero que eles saibam. Você não vai ser instrumento para chegar a mim os queixumes do povo. Você vai ser meu instrumento para fazer o povo saber qual é a realidade que eu penso a respeito deles. Jeremias de repente se olha diante daquele grande desafio. E a resposta de Jeremias não poderia ser outra: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor disse para ele: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou a boca de Jeremias. E disse o Senhor a Jeremias: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações, sobre reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, e também para edificar e também para plantar. Eu imagino, meus amados irmãos, Jeremias diante dessa palavra dizendo: eu, Senhor, para fazer tudo isso? Quem sou eu? Ei, irmãos, você quer saber o quão bem sucedido vai ser um servo do Senhor? É qual a reação ele tem diante dos convites de Deus. Eu já conheço alguns que dizem assim: já sei o que vou fazer, eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo. Jeremias diz: não, Senhor, é coisa grande demais para mim, eu não posso. Olha para mim, sou pequeno, sou menino, não sei nem falar direito, Senhor. Quando nós recebemos um grande encargo da parte do Senhor e o fazemos com humildade, a possibilidade de nós obtermos sucesso naquilo que o Senhor nos propõe a fazer é muito maior do que quando nós chegamos pensando que sabemos e que podemos todas as coisas. Aleluia. Uma garantia que Deus fez a Jeremias: que ninguém que se levantasse contra ele iria prevalecer sobre ele. Quantas lutas você tem passado?
por causa daquilo que Deus tem te dado. Mas eu te digo nesta noite, pelo Espírito de Deus, não se importe com a circunstância. O Deus que te colocou lá é o Deus que se responsabiliza. Aleluia. Quantas vezes nós terminamos um trabalho e pensamos: foi insuficiente, Senhor, poderíamos ter feito melhor. E é verdade, poderíamos ter feito melhor, mas não é para nós fazermos, é para Ele fazer. E na nossa pequenez, e na nossa ignorância, e na nossa insuficiência, o Senhor nos usa. Jovens, e é isso a proposta de Deus para Jeremias. Glória a Jesus. Eis que põe as minhas palavras na tua boca. As minhas palavras. Se fossem as minhas, ia sair o que? Filosofia. Ia sair administração, comércio exterior. Olha só, se fossem as minhas palavras, o que ia sair? Mas é as palavras de Deus. As minhas palavras eu vou colocar na tua boca. Essa, meus amados irmãos, é a palavra que faz diferença. É a palavra de Deus. Aleluia, pois ela tem poder, ela é espírito e é vida. Ela que produz mudança, ela que levanta, ela que restaura. É a palavra de Deus. Essa qual Ele coloca na boca daqueles que confiam nele, que esperam nele. Glória a Jesus. Você se acha pequeno para o cargo que Deus te deu? Continue pensando assim. Continue na dependência do Senhor. Ele vai continuar te usando. Quando isso para, pastor? Quando você for levado ou quando você pensar que é grande? Quando o Senhor te chamar para a eternidade ou quando você começar a pensar que é grande? Aí para. Porque o Senhor nos deixa só e diz: meu filho, você já está sabendo, então não precisa mais de mim, né? Fala aí você. Garanta resultado aí você. Quem somos nós para garantir algum resultado do reino de Deus? Mas aquilo que Deus faz, Ele se responsabiliza com o resultado. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não posso garantir resultado nenhum. Você não pode garantir resultado nenhum, mas o Deus da tua vida se responsabiliza com o teu ministério. Continue, aleluia, na dependência do Senhor. Deus disse para Jeremias que o havia escolhido desde a sua formação no ventre da sua mãe. Antes disso, esta noite o presbítero Jarba disse que Deus tem uma promessa para todos. E é verdade. Como também eu creio que não existe nenhum ser humano que venha a essa terra sem um projeto de Deus. Eu não creio que nenhum ser humano chegue a essa terra por acaso. Um certo amigo disse outro dia que alguém pode não obter sucesso material na vida, mas se ele cumpre o propósito de Deus para a sua vida, ele é plenamente feliz. Você pode ser rico, você pode ter muito carro, você pode ter um sucesso profissional, empresarial, mas se você não estiver no centro da vontade do Senhor, você jamais conseguirá ser plenamente feliz. Mas às vistas do mundo, você pode ser um fracassado, alguém que não obteve êxito, mas se você está fazendo a vontade do Senhor, no seu interior existe uma felicidade plena. Cumpriu o propósito de Deus. Pastor, então se Deus tem um propósito para cada vida, essas vidas vivem o propósito de Deus? Na maioria não. Na maioria das pessoas, na maioria das vezes não cumpre o propósito. Por quê? Primeiro porque não procura saber, não procura conhecer. Eu gosto sempre de usar um exemplo. Quando nós compramos, se bem que a realidade é um pouco diferente, você compra um telefone super caro, super moderno, não sei qual é o último aí, e as pessoas não querem ler o manual. E aí subutiliza o aparelho. O aparelho faz ligação, recebe ligação e toca uma música no rádio. Mas se nós nos ocupássemos a ler o manual, nós saberíamos que teria muito mais que você poderia utilizar. Agora, se você quer saber que função tem um determinado aparelho, o que é que você vai? Você vai consultar quem? O manual do proprietário. Ele é que vai dizer qual função tem aquele equipamento. E como nós temos um propósito de Deus para cada vida, nós somos subutilizados porque nós não consultamos o manual do nosso Criador. O manual do nosso Criador diz qual é o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. E se nós estamos vivendo o projeto de Deus, nós somos plenamente felizes e satisfeitos, porque estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Aqui está Jeremias com o chamado de Deus. E Deus começa a colocar em prática o projeto dele na vida de Jeremias. Mas veja, irmãos, quando nós percebemos o que Deus quer fazer conosco, muitas vezes nós nos iludimos. Como assim, pastor? Deus fala: vou te usar, você vai ser um profeta.
E aí nós pensamos, amanhã quando eu acordar, já vou ser um grande profeta. Eu vou sair pelas ruas profetizando, eu vou ser conhecido na cidade toda. A gente já começa a pensar que nós vamos ser grandes. E não é assim. Deus, ele nos faz uma promessa e nos coloca num negócio chamado processo. Esse processo é aquilo que nos habilita a ser aquilo que Deus planejou que nós seríamos. É o processo. Processo, sabe o que é o processo? O processo é o que faz uma pedra de carvão mineral, no tempo, no calor e na pressão, se tornar um diamante. Uma pedra de carvão mineral tem pouco valor, mas com o processo, tempo, calor e pressão, se torna em das pedras mais preciosas que existe no mundo. Então isso é processo, meus amados irmãos. Processo é aquilo que nos transforma. Talvez você esteja nesse momento vivendo o processo de Deus, e talvez você não tenha entendido até agora. Mas eu quero dizer, aquilo que você está vivendo é aquilo que Deus projetou para que você vivesse, para se tornar aquilo que Ele deseja que você seja. Está difícil de entender? Então eu vou falar de outra forma. Sem processo não dá para ser aquilo que Deus projetou para nós. Precisa do processo. O processo de Deus na vida de Davi o fez o maior rei de todos os tempos de Israel. O processo transformou Davi, aquele menino de 17 anos, no maior rei que Israel já conheceu em toda a sua história. Em determinado dia Deus deu um sonho a um menino, talvez mais ou menos 16, 17 anos. Naquele sonho parecia que ele governava, reinava, era algo assim, era o que ele entendia. Ele conta para os irmãos, ele conta para o pai. Parece que o pai entende um negócio, um segredo. Quem sabe se em um determinado momento ele pensou, já vou começar a governar. E aí o pai deu aquela túnica bonita e ele, vou gerenciar os meus irmãos. Só que precisava de um processo. Em vez de receber um trono, ele recebeu uma cova, um buraco. Estava lá no fundo. Eu posso conjecturar aqui os pensamentos de José. Senhor, os sonhos que tu me deu, olha onde eu estou. Foi aqui que tu programou para mim, eu estou aqui nesse buraco. Não se preocupe, meu filho, o negócio vai melhorar um pouquinho. É tirado do buraco e é vendido como escravo. De repente se vê na casa de Potifar. A coisa começa a melhorar, agora é gerente da casa de Potifar. Opa, o projeto de Deus está se realizando na minha vida. Vem uma calúnia, uma perseguição. Agora ele se vê no calabouço do Egito. Meu Deus, esse é o teu projeto para a minha vida? Glória a Jesus. Eu acredito que José confiou. Sabia que estava no processo e que Deus o estava preparando. Por isso, cada etapa da sua vida ele viveu intensamente. Cada etapa da sua vida ele viveu intensamente. Porque tinha uma lição a qual ele iria precisar quando o Senhor o elevasse e o tornasse o segundo do maior império daquela época. Quem fez isso? O processo. E aqui nós temos uma promessa de Deus para Jeremias. Qual a promessa, pastor? Que eles seriam profetas das nações. Olha que coisa linda, muito bonito. Profetas das nações. E Deus disse assim, Jeremias, sai da Anatote, sai dessa vilinha e vai pregar em Jerusalém. Agora, irmãos, imagine Jerusalém, capital mundial do povo de Israel, do povo judeu. Onde tivesse um judeu que pudesse ir a Jerusalém para adorar, para participar das festas, era a capital mundial. Imagine isso, vou pregar em Jerusalém. Chega em Jerusalém, qual a mensagem de Deus? Aleluia, uma dura mensagem. Para o povo, para o sacerdote e para o rei. Começam as perseguições. Jeremias começa a ser perseguido por todos. Até aí tudo bem. Porque quando nós somos perseguidos pelos de fora, não é tão ruim quando nós somos perseguidos pelos de nossa própria casa, de dentro do nosso próprio lar. Mas de repente Jeremias se vê também perseguido pelos seus irmãos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós saímos por aí e muitas vezes nós nos privamos de compartilhar nossos sentimentos, nossas preocupações, nossas dores com pessoas mais distantes. Nós nos reservamos. Você sabe que falar é bom, mas muitas vezes nós guardamos no coração aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda. E nós deixamos para compartilhar com quem? Com os de nossa casa. Lá fora nós estamos vigilantes com nós mesmos, mas quando nós chegamos em casa nós queremos relaxar. Nós queremos estar à vontade, nós queremos ser nós mesmos. Mas se você não se sente seguro com o de fora e agora descobre que também não pode se sentir seguro com o de casa, o que é que acontece? Você entra em parafuso, você entra em crise. Se a minha família é meu porto seguro e tampouco posso confiar neles, e agora, Senhor, o que será de mim? Jeremias se vê perseguido pelos seus irmãos
E é esse momento que ele se volta para Deus para apresentar o seu queixume. E ele vai dizer tudo que está no verso 12, a partir do verso 1. Justo seria, Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por quê? Porque prospera o ímpio e vive em paz todos os que comem ou cometem o mal alevosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, ou seja, só de boca. Que Deus me abençoe, que Deus faça comigo, que Deus me prospere, mas o coração está distante, verdadeiramente não querem te seguir. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e prova o meu coração para contigo. Impele-os como ovelha para o matadouro, prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e secará a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela? Perece os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Esse é o questionamento de Jeremias. De repente Jeremias, Deus faz com Jeremias o que fez com Jó. Diante de todo o processo, Jó queria entender a razão do seu sofrimento. Ele coloca diante de Deus as suas causas. E o que ele recebe de Deus é uma rajada de questionamentos, de pergunta. E a pergunta tem um propósito especial. E qual é o propósito, pastor? Nos fazer pensar. A pergunta tem um propósito de nos fazer refletir. E aqui, em vez de Deus responder as perguntas de Jeremias, ele responde aquilo que Jeremias precisava realmente saber. Ele diz, se te fadigas, se você se cansa, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que fará na enchente do Jordão? O que Deus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo para Jeremias, ei Jeremias, você pensou que estava no auge do teu ministério, não é isso? Você pensou que já tinha feito tudo o que tinha para fazer. Você pensou que tinha chegado no topo. Mas eu quero dizer que você só está no meio. Você só está no meio. Por enquanto você está competindo com homens que vão a pé, mas eu quero te preparar para competir com aqueles que vão a cavalo. Eu quero que você seja mais forte. Eu quero que você seja mais resistente. Eu quero que você seja mais eficiente. Eu estou te preparando para isso. As lutas que você tem enfrentado até aqui, apenas uma preparação para que você seja mais resistente. Glória a Jesus. Quando nós estávamos de saída para o Chile, e havia aquele sonho maravilhoso, eu pensava, meu Deus, você missionário no Chile, que coisa linda, maravilhosa. Já imaginava voltando para o Brasil, pregando nas igrejas, olha só que coisa tremenda. Já comecei sonhando alto. E eu estava numa congregação que o pastor João Bezerra nos havia confiado, e na despedida, o irmão que estava pregando, eis que o Senhor te diz, o fogo não te queimará, a água não te afogará, eu sou contigo, experiências novas virão. E eu pensei, Deus está comigo, oh, coisa maravilhosa, eu não vou me afogar, o fogo não vai me queimar. E aí nós chegamos e começamos a trabalhar, e surgiu umas pequenas dificuldades. E aí um dia eu e minha esposa, choroso, ajoelhado ao pé da cama, eu comecei a chorar e dizer, Senhor, tu disseste que eu não me afogaria, Senhor. Olha a luta que eu tenho enfrentado, Senhor. Aí o Espírito Santo fala, meu coração se levanta, rapaz. Agora que as águas estão no tornozelo, você está se afogando no raso. Isso é só o começo. Estou te preparando para coisas maiores. Não se preocupe que coisas mais difíceis virão. Estava na congregação dizendo para os irmãos que agora eu entendo porque enfrentei algumas dificuldades no Chile. Houve momentos em que nos faltou até mantimento, mas Deus estava desenvolvendo a nossa fé. De forma que quando nós nos deparamos com o desafio hoje, nós cremos porque já temos essa experiência com o Senhor. Nós passamos por coisinha pequena, hoje o Senhor nos dá algo maior. Mas é necessário primeiro passar pelo algo menor para que você tenha a experiência e saiba que o nosso Deus, é o Deus de toda a provisão. É o Deus do cuidado, é o Deus que está conosco. A sua mão poderosa está conosco para nos ajudar. Glória a Jesus, se afogando no seco. Aleluia. Depois do período que nós passamos, e que eu achei, entenda a expressão, você sabe o que significa dar com os burros na água? Pronto, é o sentimento que eu tinha quando nós retornamos. Dei com os burros na água, eu fracassei. Senhor, eu não fui aquilo que o Senhor disse que eu seria, eu não fiz aquilo que o Senhor disse que eu faria. Estava desolado, e o Senhor deixou aquele sentimento.
Porque o sentimento também faz parte do processo. É o momento que nós refletimos sobre tudo que nós fizemos, nós remoemos, nós repassamos, para entender o que nós fizemos de errado, o que fizemos de certo, onde nós acertamos, onde nós erramos. E o Senhor permitiu aquele momento de reflexão. E eu disse, está acabado, e agora o que eu vou fazer? E comecei a pensar, voltar para o comércio, voltar a fazer o que fazia antes. E aí Deus usa um determinado irmão, fala com a minha esposa e disse, eu não me recordo bem as palavras, mas foi mais ou menos o seguinte: eu te coloquei no deserto, porventura eu não tenho o direito de te colocar no deserto? Pois eu sou Deus que bota e sou Deus que tira. E aí falou que em um determinado tempo nós estaríamos recebendo um novo trabalho. E quando eu conversava com Deus e dizia, Senhor, mas veja o que eu fiz, como eu sou falho, o Senhor disse, você, meu filho, está no processo de aprendizado, não é o fim, esse é o meio. E o fracasso também faz parte das lições. Ei, nós aprendemos mais com as lutas e os fracassos do que com as vitórias. Quando nós conquistamos vitória, nós ficamos orgulhosos, ficamos autossuficientes, seguros. Mas quando nós fracassamos, nós paramos para pensar, imaginamos o quanto nós somos limitados e dependentes de Deus. E nós passamos a entender o quão bom e maravilhoso é o Senhor, porque também trabalha nos nossos fracassos. Eu quero dizer para você, eu quero repetir isso outra vez, porque saiu isso agora. Deus também trabalha nos nossos fracassos. Deus trabalha nos nossos fracassos. Aleluia. Deus trabalha mais nos nossos fracassos do que nos nossos sucessos. É porque no nosso fracasso é a oportunidade que o Senhor tem de nos reedificar, de nos reconstruir, de nos levantar outra vez. E somente assim nós seremos realmente aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Porque na posição que Deus deseja te colocar é necessário completa dependência dEle, um autoconhecimento profundo de você mesmo. Você entendeu quão pequeno você é. Pastor, isso é para quem vai pregar? Não, é para todos aqui que estão aqui nesta noite. Todos têm um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Você tem um chamado, você tem um projeto de Deus para a tua vida. Deus está trabalhando nisso. Você não está solto, você não é ocioso. Deus tem um controle da tua vida desde que te chamou. Cada minuto da sua história tem um trabalhar de Deus. Foi Ele que te trouxe até aqui. E quando eu falo até aqui, não falo de espacial, falo de temporal. Foi Deus que te trouxe aqui no tempo. E aí você vai entender que as situações que ocorreram na tua vida não foi coisas casuais. Meu pastor, eu pensei que aquela situação foi algo do inimigo. Não. Deus estava te impulsionando para você estar justamente na posição que Ele gostaria que você tivesse. Quando Paulo cai, não sei se era do cavalo, se era a pé, se era no jumento, se era uma bicicleta, eu não sei. Só sei que ele caiu. Mas o mais interessante é o que vem depois. Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu fiquei pensando que era recalcitrar. E aí encontrei uma versão, Reina Valera, que diz que é da coice. Da coice. Da coice no aguilhão. Que é o aguilhão? É um ferro de conduzir boi, de direcionar. Quer que vá para a direita? Dá uma cutucada aqui do lado direito. Vai para a esquerda, dá uma cutucada do lado direito. Aí o boi. E assim por diante. Deus estava mostrando para Paulo que ele estava conduzindo a sua história através dos eventos. Pastor, onde fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio continua existindo. Se Paulo ou Saulo quisesse recalcitrar, chutar, fizer o que ele podia fazer, ele tinha livre-arbítrio para isso. Mas os eventos continuariam ali para impulsioná-lo a ser aquilo que Deus desejava que ele fosse, o maior missionário de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. Glória a Jesus. Deus trabalha nos eventos. Outro dia eu estava dizendo para minha esposa, minha filha, isso é uma pergunta um ano antes. Quando essas lutas vão cessar? Quando a gente vai ter condições melhores? Passamos tanta adversidade. Um ano depois eu entendi e disse para ela, minha filha, agora eu entendo. O que é? Que não é o mundo que amolece, é nós que adoecemos. Não é o mundo que muda, é nós que nos adaptamos, nos tornamos mais resistentes. O mundo permanece o mesmo, a circunstância permanece a mesma, mas a nossa resistência muda. Essa é a preparação de Deus para a nossa vida. Deus está fazendo exatamente isso agora. Por isso que o Senhor não aprecia murmuradores. Porque quando nós murmuramos, estamos dizendo que não confiamos no trabalhar do Senhor. E a sua palavra diz que todas as circunstâncias vão cooperar para o nosso bem. As circunstâncias
circunstâncias todas, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas. Então nós podemos incluir coisas boas e coisas ruins. Nós costumamos aceitar as boas e rejeitar as ruins, mas eu quero dizer para você nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, circunstâncias ruins também são coisas, aleluia, que nos edificam, que nos preparam para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Os melhores aconselhadores de casal são casais que passaram por crise. Casais que passaram por crise são excelentes conselheiros de casal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Crises conjugais é coisa boa. Ninguém vai dizer que crise conjugal é coisa boa, mas tem muitas pessoas que têm sido preparadas no calor dessas aflições, porque Deus deseja usar uma posição especial como aconselhador de família, de casal, para restaurar, para levantar. E como vai fazer isso se nunca passou por isso? É Deus preparando através do seu processo. Glória a Jesus. Para concluir, Tiago capítulo 1, verso 1 a 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, que você pode substituir por maduro, para que você seja maduro. As aflições, as diversas aflições nos amadurecem. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 1 João capítulo 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você ainda não é aquilo que você será. Suporta um pouco mais. Deus está te preparando para coisas maiores. Curva a tua cabeça. Querido Senhor, é necessário realmente uma mente transformada para compreender que as lutas e adversidades que vêm contra nós, ela irá produzir algo bom. Mas como a tua igreja tem uma mente transformada, ela compreende que tu és o Deus que tem controle sobre os eventos da história. A tua palavra nos diz que tu és aquele que vela pelo cumprimento da tua palavra. Porventura tu falaria e não cumpriria? Ó Deus eterno e justo, que a tua igreja possa suportar o processo, sabendo que há de produzir algo excelente na vida dos teus filhos e para a tua glória. Eu sei, querido Pai, que alguns processos são mais difíceis do que outros. Eu sei, Pai querido, que alguns dos teus filhos talvez tenham pensado em desistir, em retroceder e voltar para trás, mas nesta noite, querido Senhor, entra com renovo, entra, Pai querido, com fortalecimento. A tua palavra nos diz que tu és aquele o único capaz de multiplicar a força de quem não tem nenhuma, Senhor. E se as forças do teu servo têm chegado no limite ou no final, nesta noite, querido Senhor, que seja tomada pela tua mão, pelo teu poder, que seja levantado e restabelecido para a tua glória. Ó Deus querido, Deus santo, que o teu projeto na vida dos teus filhos possa prevalecer, que os teus filhos não desistam, Senhor, mas que possa entender que toda luta passa, aleluia. Toda luta tem seu fim, querido Senhor, e o fim dela é vitória. Para aqueles que não desistem, mas para aqueles que perseveram, o fim da luta é vitória. E não se pode falar em vitória sem luta, querido Senhor. Se há luta, há vitória. Vitória para a glória do teu santo nome. Ó eterno Deus, querido Pai, que esta palavra nesta noite sirva de bálsamo para o coração dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém.